Agora eu vou falar da construção do gráfico da função modular. Para construir o gráfico da função modular, existem duas estratégias básicas. Se for uma função módulo de x, como essa aqui, nós vamos usar a definição. A definição é a seguinte: x para qualquer x maior ou igual a zero. Então, nós teríamos aqui, olha, o primeiro ponto, 0, o valor de f de x vai ser 0. E aí, eu marco o pontinho aqui. Próximo ponto, 1. O y vai ser 1 e eu marco o pontinho em 1. O terceiro ponto vai ser 2, e assim sucessivamente. Então, o gráfico dessa função seria esse segmento de reta. Agora, para x menor do que 0, eu vou ter o menos x. Então, aqui, quando x for menos 1, o f de x vai ser igual a 1, porque nós teríamos justamente isso aqui, ó, menos 1, da substituição que eu fiz. Por isso que fica 1. Aí, eu marco o ponto aqui. Depois, menos 2, o f de x vai ser igual a 2. Depois, o menos 3, o f de x vai ser igual a 3. E aí, nós ligamos os pontos. E aqui está feito o gráfico da função do primeiro grau. Via de regra, o gráfico da função modular, se for uma função do primeiro grau, é sempre um Vzinho. Uma estratégia fácil para construir esse tipo de gráfico é a seguinte, que eu costumo utilizar para não ter que fazer essa tabela. São sempre dois segmentos de reta. Nós olhamos para a função como se fosse uma função do primeiro grau, tá certo? E aí, eu vou olhar aqui a substituição desses pontos. Primeiro passo, a função do primeiro grau, ela é representada dessa forma aqui, ax mais b, tá certo? Esse b é o que a gente chama de termo independente ou ponto que toca o gráfico no eixo y. Se vocês não lembram da definição de função do primeiro grau, assista a aula de função do primeiro grau, tá bom? Bom, aí eu marco o ponto aqui, no caso 0, na origem. E aí, o que eu vou fazer? Escolho um ponto qualquer, um número qualquer positivo, para orientar o gráfico e faço a substituição. Por exemplo, x igual a 1. Não precisaria fazer esses pontos todos. E aí, quando x for igual a 1, eu substituo na função e acho o valor de y. Estava aqui. Aí, eu traço um segmento de reta. Depois, eu vou e substituo por um valor negativo. Quando eu substituir por um valor negativo, aí eu lembro de inverter o sinal dele, já que a função é menos x, tá certo? Então, quando x for menos 1, aí eu vou e marco o ponto aqui, ó, 1. E aí, faço outro segmento de reta. E aí, a gente faz o segmento de reta da mesma forma. Esse gráfico, do jeito que está aqui, é mais prático fazer a tabela, mas existem algumas outras funções que vocês vão visualizar que fica bem mais fácil de construir, tá certo? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui, ao invés de a gente fazer a tabela, né, montando os gráficos, eu vou fazer pela estratégia que eu expliquei a vocês. A função modular é módulo de x menos 1, ok? Então, eu vou marcar o valor de b. Eu marco o valor de b aqui, que é 1, certo? Eu vou marcar tanto no positivo como no negativo. Feito isso, eu vou determinar a raiz dessa função, que é justamente o ponto que o gráfico toca ao eixo x. Então, eu vou igualar a função a 0. X menos 1 igual a 0, x vai ser igual a 1. Aí, eu marco aqui. Pronto. Agora, é só traçar dois segmentos de reta nesse ponto aqui, que é a raiz, tá certo? Um para cá, passando pelo b positivo, e outro para cá, passando para o b negativo. Lembrando que eu vou apagar sempre a parte de baixo, que está abaixo do eixo x, ó. Então, apagando essas duas partes, fica justamente esse mesmo gráfico. Então, recapitulando, vocês vão pegar o valor de b, marca no eixo y positivo e no eixo y negativo, determina a raiz e faz dois segmentos de reta, passando pelo b e pela raiz, e depois disso, apaga essa parte que está negativa, e está feito o gráfico da função. É mais prático do que vocês fazerem a tabelinha, ok? E o que acontece com a função quando tem um termo do lado de fora? Por exemplo, esse valor aqui. Esse gráfico é o mesmo gráfico que eu desenhei anteriormente, tá bom? Então, ó, aqui estão os pontos, tá certo? Como eu fiz, tá bom? O segmento de reta e o outro segmento de reta, tá bom? Feito isso, quando tiver um termo do lado de fora do módulo, ele está dizendo que o gráfico vai transladar para cima ou para baixo, ou seja, ele vai se movimentar para cima ou para baixo de acordo com o sinal que aparece aqui. Como aqui é menos 2, significa que esse gráfico completamente, ele vai subir duas casas.
Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Pronto, ele vai subir 2 casas acima, porque eu somei com 2. Se eu tivesse subtraído por 2, esse gráfico iria descer 2 casas abaixo. Então, qualquer termo que ficar somando do lado de fora de uma função modular vai fazer o gráfico ir para cima ou para baixo, ok?